Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Ema. Olá, Leonardo. Olá a todos. Cá estamos nós mais uma vez para um episódio do nosso podcast No Intervalo. Exatamente, mais um episódio. Hoje vamos falar da 21ª jornada do Campeonato Placar Handball 1. Foi uma jornada completa, tivemos todos os jogos relativos a esta jornada, portanto ficou já despachado mais uma ronda aqui do nosso Campeonato Placar Handball 1. E Ema, vamos começar então pelo primeiro jogo, o encontro entre o Belenenses e o Gaia. O Belenenses venceu 28-25, portanto 3 golos de diferença. Eram duas equipas que chegavam a este jogo a atravessar bons momentos. O Gaia, que vinha de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, ou 5 jogos se não me engano, portanto também atravessava um bom momento. O Belenenses com 4 vitórias consecutivas. 3 golos de diferença, alguma coisa que te surpreenda? Depois já vamos falar um bocadinho mais a fundo, mas este resultado surpreendente de qualquer forma. Não diria necessariamente o Belenenses vencer, porque entrava para este jogo, até pela tabela classificativa, como um favorito, digamos assim, mas estes 3 golos de diferença surpreenderam-te? Esperavas uma vantagem maior, menor? Tal como tu dizes, eu acho que não há grande dúvida de que a equipa do Belenenses entrava nesta partida como favorito, mas sabíamos, e já temos vindo a frisar isso aqui, que o Gaia está a atravessar um bom momento e a conseguir transparecer a qualidade que o plantel tem para dentro do campo, algo que não conseguiram no início da época, mas felizmente para o nosso campeonato o Gaia tem crescido, e eu já esperaria sinceramente que o Gaia lutasse para tentar vencer em Belém, mas seria difícil, portanto acho que os 3 golos de diferença talvez não seja para mim um resultado muito surpreendente. Sim, e falando um bocadinho mais do jogo, deixar aqui também um agradecimento ao Belenenses por nos ter convidado, neste caso a mim, para estarmos presentes no jogo, para fazer os comentários. Depois houve ali um problema técnico, não foi possível fazer os comentários do jogo, mas mesmo assim deixamos aqui o agradecimento e que seja possível da próxima vez. E em relação a este jogo, eu acho que estes 3 golos acabam por enganar talvez um bocadinho, porque este foi um jogo muito renhido. E o Gaia esteve a morder os calcanhares ao Belenenses durante a partida praticamente toda. O Gaia entrou melhor, aproveitou mais uma vez, também como sequer tínhamos visto no jogo contra o Boa Vista, a jogar em casa. O Belenenses deu ali alguns minutos de avanço ao Gaia, e o Gaia é uma equipa, tal como nós falámos aqui e falamos praticamente todos os episódios, é uma equipa jovem, tem muitos jogadores jovens, também tem muitos jogadores com talento e também já com alguma experiência, e portanto o Belenenses no fundo parecia que estava a correr um risco de deixar o Gaia galvanizar-se, deixar aqueles jogadores jovens começarem a motivar-se, e depois ia ser muito mais difícil correr atrás do resultado. Mas uma coisa que também já tem sido a regra e tem sido comum agora nos últimos jogos, cada vez que o professor Luís Monteiro coloca um time-out, logo a seguir o Belenenses entra com tudo. E aconteceu contra o Boa Vista, não sei se aconteceu contra a São Joanense, mas neste jogo contra o Gaia voltou exatamente a acontecer. O professor mete um time-out e logo a seguir o Belenenses parece que consegue dar a volta, alguma coisa ali faz clique e a equipa consegue dar a volta. Foi um Belenenses, como o professor no final disse, nós tivemos a oportunidade de falar com os treinadores no final do jogo, e quem nos está aqui a ver ou a ouvir, se depois quiserem ir ver, basta passarem pelo nosso Instagram, está lá o vídeo das declarações dos 2 treinadores, e o próprio professor Luís Monteiro disse no final que já esperava estas dificuldades por parte do Gaia, e 2, que eles tiveram no fundo que recorrer a um plano B, defenderam naquele 6-0, porque, e isto era o ponto que eu queria tocar, a equipa do Gaia, gostei muito de ver a equipa do Gaia, e realmente é aquilo que nós já vínhamos frisando aqui há muito tempo, são jogadores com muita qualidade, são jogadores jovens com muita qualidade, mas aquilo que eu senti e sinto que faltou, e talvez falte mesmo ao Gaia, e que não sei se concordas comigo, é aquele rematador, sabes? Um jogador que seja uma ameaça de fora. Não sei se concordas aqui comigo. Sim, realmente as características dos jogadores do Gaia não complementam muito o tiro exterior da primeira linha, mas acabam por ser excelentes tecnicistas e trabalham muito bem, na minha opinião, para concretizarem aos 6 metros. Sim, claro, mas apenas o Bernardo Pegas que ameaça e o Gustavo, eu acho que o Gustavo Oliveira, na minha opinião, o lateral, gostei muito de ver ele também a defender. Eu penso que ele tem 20 anos, mas ele a defender no meio, gostei muito de ver a defender, mas acho que isto faltou isso, porque aquilo que o professor Luís Monteiro disse no final do jogo foi que realmente eles conseguiram defender aquele 6-0 e fechar melhor os caminhos para a sua baliza, sabia exatamente essas penetrações que nós vimos, a forma como o Gaia estava a conseguir arranjar esses espaços. E realmente eu acho que faltou essa capacidade de tiro exterior, no fundo, para
tentar puxar a defesa do Belenenses um bocadinho para fora dos 6 metros, mais perto dos 9 metros, e aí abrir aquele espaço. Acho que, apesar de tudo, o Gaia jogou muito bem, a equipa esteve na luta até ao fim. E é uma equipa que, tal como nós já fizemos aqui, vem em crescimento, e no final, isso foi uma das coisas que o professor Carlos Rezende disse, que a equipa tem vindo a crescer e que se calhar faltou essa experiência. Foi algo que eu lhe perguntei, se não tinha faltado aquela experiência no final para a equipa conseguir gerir melhor os tempos de jogo, porque a equipa estava na luta, estava por 1 ou 2 golos, e depois, com aquela ânsia de chegar ao gol, tentar chegar ao empate, o Belenenses conseguiu aproveitar os maus passos e aquela ansiedade no ataque por parte do Gaia, e depois conseguiram estes 3 golos de diferença. Mas no geral acho que foi um jogo interessante novamente, e acho que este Gaia está a crescer. E estes são jogadores com muito talento, são vários internacionais jovens por Portugal, uns que já o são, uns que estão à beira de ser, e acho que a equipa tem vindo a crescer, e tal como o próprio professor Carlos Rezende disse, agora iam aproveitar este tempo de Páscoa para comer umas amêndoas para tentar preparar este final da época de forma a que a equipa consiga manter este bom momento, e eu acho que vão conseguir, porque realmente o Belenenses é uma equipa que tem muita qualidade, chegou-se em alguns jogadores também importantes, e caso por exemplo do Bruno, o pivô, e o próprio Miguel Moreira, o guarda-redes, também não jogou, mas acho que foi um bom jogo no geral. Gostei muito de ver o Gaia, acho que vai ser uma equipa muito interessante, e que se continuarem assim, o resto do campeonato vai ser difícil para as equipas conseguirem vencê-las, principalmente lá em Gaia. Não sei se concordas aqui comigo. Sim, concordo claramente contigo. Acho que desde o início da época eu vinha um bocadinho com aquele discurso de que este Gaia tinha qualidade para mostrar mais do que aquilo que estava a conseguir, e acho que vem muito de encontro àquilo que o professor Carlos Rezende disse, da falta de experiência que estes jogadores jovens têm, mas que felizmente o professor tem conseguido transmitir isso, e isso tem-se refletido dentro de campo, e acho que o Gaia tem feito exibições já enquadradas com o nível da qualidade dos jogadores individualmente. Acho que isso está a transparecer para o coletivo, e é uma equipa que está a jogar um handball interessante, apesar de ser, se não a mais jovem do campeonato, está muito próximo disso, e conseguirá com certeza alguns resultados interessantes, e acho que poderá respirar de alívio depois daquele início da época em que esteve sempre nos lugares de despromoção. Mas seguimos para mais uma equipa que também eu frisei aqui no jogo contra o Belenenses, gostei daquilo que tinha visto, o Boa Vista, que perdeu apenas por 1 golo em casa contra o ABC, mas perdeu por 33-34. Aqui um jogo em que tivemos alguns jogadores que se realmente destacaram, mais do ponto de vista, não diria de eficácia, mas do ponto de vista da marcação de golos, não é? Tivemos no caso do Boa Vista o Gonçalo Ferreira com 8 golos e o António Parício com 13 golos, e depois do lado do ABC o inevitável André José com 9 golos e o André Rei com 11 remates certeiros. E Emma, aqui um jogo que nós não tivemos a oportunidade de ver, também não temos a certeza se o jogo teve transmissão ou não, portanto quem está neste caso a ver ou a ouvir, se depois nos puderem dizer se realmente o jogo teve transmissão ou não, nós agradecemos, porque achamos que os jogos do Boa Vista em casa não têm tido transmissão este ano, pois não? Sim, que eu tenha Nós não conhecimento, temos acho que visto. nenhum jogo do Boa Vista em casa teve transmissão. Portanto, se alguém nos conseguir confirmar se realmente o jogo teve transmissão ou não, nós agradecemos. Mas Emma, aqui um resultado bom para o ABC, claramente, uma vitória difícil, e já sabemos que é sempre difícil jogar naquele pavilhão do Boa Vista, mas também, apesar de tudo, uma exibição, e aqui falando apenas do resultado final e daquilo que nós vemos, um Boa Vista que se apoiou mais uma vez nas suas grandes figuras, tal como neste caso o ABC o fez, o André José e o André Rei. Sim, e pelo que vejo aqui na marcha do marcador disponível no portal da Federação, no fecheiro da estatística, o jogo esteve sempre equilibrado, e tal como tu dizes, acabaram por se distinguir aqueles jogadores que têm mais influência, apesar de no ABC também estarmos acostumados a ver o Rui Batista ou até mesmo o Arsene Ashvili, que neste jogo não tiveram tantos golos como ao costume, mas André José mais uma vez com 9 golos, e André Rei a fazer, segundo as estatísticas, 7 e 9 da ponta, sendo os restantes golos em contra-ataque em livres 7 metros. Acaba por ser uma boa exibição do ponta-direita português, que tem dado boas provas, já tinha feito um excelente jogo frente ao Águas Santas, e pelo que nos parece, e com certeza que foi uma vitória muito suada para o ABC, mais uma vez o Boa Vista a mostrar que, apesar de apenas ter uma vitória em 20 jogos, exatamente, Sim. em 20 jogos feitos,
quer voltar às vitórias, quer tentar sair da zona da despromoção. Temos que ser realistas e perceber que será complicado, mas perder por uma bola com o ABC em casa, lutar até ao último minuto é preciso ter algum mérito. Claro que as vitórias morais não contam, mas o Boa Vista a mostrar que poderá vencer, como já venceu o Vitória em casa, e poderá sem dúvida surpreender algumas equipas e talvez conseguir lutar para sair da zona de despromoção. Sim, foi aquilo que nós dissemos aqui no episódio anterior. Apesar de tudo, é preciso dar mérito ao Boa Vista, porque todos sabemos o quão difícil é trabalhar sobre derrotas. É muito mais complicado do que se pode pensar, e portanto também a forma como a equipa semana após semana se consegue apresentar a um bom nível, neste caso, e discutir o jogo até ao fim, realmente é preciso destacar-se. E também deixamos aqui uma palavra ao Boa Vista pela forma como têm conseguido semana após semana, não têm desistido de todo, entram sempre para lutar e para tentarem vencer os pontos e ganhar os pontos e tentar vencer novamente. Quem venceu, e um jogo que nós se calhar não esperávamos este resultado, foi o Ismael Ema, que venceu o Águas Santas por 27-30, e um resultado, acho que não estamos aqui a dizer nada de errado. Não esperávamos que um Águas Santas a jogar em casa perdesse frente ao Ismael. Portanto, por este ponto de vista, claramente talvez um resultado de surpresa desta jornada. Eu acho que não há grande dúvida de que ninguém esperava que o Ismael fosse ao pavilhão do Águas Santas vencer. O Águas Santas, que está, digamos, estava confortavelmente no quarto lugar, agora acaba por ter os adversários mais à perna, mas sabemos que o Águas Santas tem um super plantel e está a lutar para estar nas competições europeias, e depois de já ter empatado no Feial frente ao Sporting da Horta, acabou por receber o Ismael e não foi capaz de conquistar a vitória. Nós já tínhamos comentado, e já se fala por aí no mundo do handball, que este Ismael de Ricardo Moreira estava diferente e estava com muito mais qualidade no seu jogo, e isso sem dúvida que se notou. E o Ismael acabou por conseguir uma vitória por 3 bolas, que lá está, as 3 bolas foram conseguidas apenas no final do jogo. O Águas Santas entrou por cima, sempre a conseguir estar na frente do resultado, mas também, sinceramente, acho que nunca chegou às 3 bolas de vantagem. Acho que o jogo esteve sempre por 1, 2 bolas. O Águas Santas, que começou a defender um 5-1 sem Pedro Seabra, e o Águas Santas neste momento não conta nem com Nuno Grilo nem com José Barbosa por lesão, e começou com um set titular um bocadinho diferente daquilo que seria normal se tivesse esses jogadores aptos, e o Ismael acabou por entrar bem, a conseguir encontrar bem os 6 metros. Sabemos que o estilo do jogo do Ismael vai muito de encontro às penetrações, e o Ismael conseguiu implementar o seu jogo. Águas Santas acho que não sentiu muita dificuldade no início do jogo em encontrar os caminhos para a baliza, mas sim em conseguir fechar os caminhos para a sua baliza, apesar de que mais uma vez António Campos a fazer esquecer os erros defensivos e a sacar muitas bolas, defesas muito importantes, que permitiram ao Águas Santas conseguir estar sempre na frente do marcador, isto na primeira parte, por 1 ou 2 bolas, até que o Ismael consegue empatar o jogo. Depois na segunda parte acaba por estar sempre por 1 bola para um lado ou para o outro. Também do lado do Ismael, 2 excelentes guarda-redes. Diogo Ribeiro assumiu praticamente todo o jogo e esteve muito bem. Francisco Oliveira entrou para defender os 7 metros e conseguiu defender 2 e um ressalto de 7 metros. Tiveram os guarda-redes em campo, tiveram todos excepcionais. Acho que o problema deste jogo acabou mesmo por ser a nível defensivo, principalmente porque nós conhecemos ambas as equipas, sabemos a qualidade de ambos os plantéis. Acho que o Águas Santas teve muita dificuldade em parar o ataque do Ismael, que na segunda parte, além das penetrações, depois do Águas Santas ter recuado a sua defesa para 6-0, conseguiu encontrar nos seus jogadores rematadores exteriores, tanto João Furtado como o Miguel Vieira, a destacarem-se e a conseguirem surpreender António Campos com remates da primeira linha. E quero também deixar o destaque para o Tomás Schuller, ou Tomás Barbosa, o ponta-direita do Ismael, que teve uma exibição exímia, a fazer 8 golos em 9 remates, e esteve muito bem. Foi um dos pilares para esta equipa do Ismael, que acho que mereceu a vitória por aquilo que fez dentro de campo, e sabemos que este Águas Santas terá que lutar para voltar a vencer, se realmente quer, e acho que tem capacidade para ficar neste quarto lugar que dará o acesso às competições europeias. Sim, olhando para a estatística, tal como tu disseste, o Águas Santas teve uma vantagem de 3 golos na segunda parte, quando o Mário Lourenço fez o 18-15,
mas foi a única altura em que realmente conseguiu chegar a esses 3 golos de vantagem. E falando de guarda-redes, não é? Tal como tu frisaste, a exibição de António Campos, ele termina com 14 defesas, portanto 32% de eficácia, 14 defesas só por si já é um número que se destaca, e realmente, tal como tu fizeste, no fundo, a tentar também amenizar algumas dessas falhas defensivas que a equipa do Águas Santas apresentou e que acabam por levar a esta derrota frente ao Ismael por 27-30, aqui a surpresa, digamos assim, desta jornada, ou uma das surpresas desta jornada. Ema, quem não surpreendeu, acho que temos de dizer assim, foi o Benfica, que recebeu e venceu a Artística da Vanca por 27-20, portanto aqui também uma vitória que o Benfica tinha quase obrigatoriamente que conseguir frente a um adversário que sabemos que não é do campeonato do Benfica, digamos assim, com objetivos totalmente diferentes, mas aqui também por 7 golos, faço a mesma pergunta que te fiz relativamente ao jogo do Belenenses ou do Gaia. 7 golos achas que acaba por espelhar ou acaba por ser uma diferença que já esperavas, ou esperavas um bocadinho mais, um bocadinho menos de ambas as equipas? Sabemos que o Avanca tem sido, na minha opinião, acho que tem sido a equipa ou das equipas mais irregulares deste campeonato, tanto faz excelentes exibições e acho que é melhor e não há grandes dúvidas disso. Foi aquele jogo em Avanca frente ao Porto, mas também tem exibições menos boas e então é sempre complicado prever alguma coisa desta equipa e sabemos que ir jogar à Luz nunca é fácil. A equipa do Avanca já conseguiu vencer o Benfica, mas nunca fora de portas e sabíamos que iria ser um jogo complicado. Infelizmente não consegui ver o jogo e também não está disponível o relatório estatístico no portal da Federação, mas acho que a vitória do Benfica acaba por ser natural, mesmo depois dos últimos jogos do Benfica, em que o Benfica teve que suar um bocadinho mais do que era suposto para conseguir vencer. Acho que o Benfica entrou neste jogo, em minha opinião, que eu não vi o jogo, mas calculo que tenha sido isso que aconteceu. O Benfica deve ter entrado sem dar muitas hipóteses a esta equipa do Avanca, que claramente tem um plantel muito superior e por isso conquistou uma vitória que seria sua obrigação se quer continuar a sonhar. E eu friso aqui bem o sonhar com o chegar ao título, que não, sabemos todos que não será fácil. Ainda para mais com mais uma demonstração de força por parte do Porto, mas já vamos lá mais à frente falar desse jogo dos Dragões contra o Madeira SAD. Quem também venceu foi o Sporting, que venceu o Póvoa por 25-22, o jogo foi no pavilhão João Rocha. Ema, aqui o Sporting que joga este jogo entre a eliminatória contra o Wisla Plock para a HF European League, portanto aqui um jogo em que o Sporting vence por 3 golos, depois de uma derrota frente ao Wisla Plock e antes de um jogo muito importante na Polónia, portanto a segunda mão dessa eliminatória, em que o Sporting tem que dar a volta a um déficit de 4 golos. Portanto, aqui achas que isso também pode ter tido um papel nesta diferença, não, diria, tão pequena de golos, quando nós sabemos claramente o Sporting também partia como favorito, apesar de já termos visto este povo a surpreender e ter exibições muito interessantes? Se calhar esperávamos um bocadinho mais do Sporting, mas tendo em conta o panorama atual da equipa, esta eliminatória frente ao Wisla Plock e a necessidade de dar a volta, sequer também pode ter tido um papel nesta diferença tão curta, digamos assim, de golos. Sim, faz sentido aquilo que tu dizes. O foco do Sporting poderia não estar muito neste jogo entre dois jogos da Liga Europa que dão acesso à próxima fase ao Sporting e que, apesar, depois de ter perdido por 4 bolas em casa, temos que ser realistas e perceber que vai ser muito complicado para o Sporting conseguir ir à Polónia vencer por 5 ou mais, mas sabemos que o Sporting vai lutar por isso, porque é um dos objetivos da equipa. E talvez isso tenha desviado a atenção deste povo que, tal como tu disseste, já tem surpreendido com muitas excelentes exibições. É certo que também já fez jogos menos conseguidos que não estávamos à espera e talvez por isso o Sporting tenha relaxado um bocadinho e entrado neste jogo em baixo e o povo a conseguir estar na frente do marcador durante grande parte da primeira parte. Depois o Sporting acabou por conseguir vencer o jogo, mas lá está um jogo que se calhar poderia ter sido mais tranquilo, mas este Sporting não teve capacidade para o fazer. Quero só destacar aí o Schongard, que marcou 9 golos em 11 remates, ele que sabemos que é um lateral direito com algumas características interessantes, mas que também não é
como é que eu hei de dizer? É um jogador mais de tiro exterior e que precisa de preparar o seu remate, não é um jogador que consiga ir muitas vezes na penetração ou fazer golos com contacto, e acabou por assumir as despesas do Sporting e a ser o melhor marcador da equipa e a conquistar esta vitória. Mas eu não sei o que é que tu achas deste próximo jogo do Sporting na Polónia, mas eu acho que vai ser uma tarefa muito complicada. Sim, nós já íamos falar mais à frente desse jogo, mas quer fazemos aqui o parêntese e falamos deste jogo do Sporting relativo aos oitavos de final da EHF European League. O Sporting que perdeu a primeira mão em Alvalade por 25-29 contra o Wisła Plock e vai jogar amanhã ou hoje, ou amanhã quando gravamos isto, hoje quando o episódio sair, terça-feira na Polónia, e tal como o professor Rui Silva disse, tem que dar a volta a este resultado de 5 bolas. Sabemos que é difícil, ainda para mais o Sporting esta época tem, e tal como nós já frisámos aqui algumas vezes, tem tido algumas dificuldades em manter a consistência de resultados, e para isso também acaba sempre por pesar a questão das lesões, tal como tu falavas há pouco. Jens Schongard também esteve lesionado durante muito tempo, Carlos Ruesga esteve lesionado, o próprio Edmilson esteve lesionado e agora já tem voltado a jogar, o próprio Bingo esteve lesionado, ou está lesionado se eu não me engano, e portanto a equipa tem sido assolada por lesões, e nós sabemos que isso acaba sempre por afetar não só o nível qualitativo, mas também a forma como as equipas se apresentam e a consistência de resultados. Daí nós às vezes podemos ser um bocadinho mais duros relativamente ao Sporting, sabemos que a equipa tem passado por essas dificuldades, mas também sabemos o standard, não é? E o nível que eles têm pautado nos últimos anos, e portanto temos sempre que julgá-los, entre aspas, ou elevar o nosso comentário a esse nível. Sabemos que é muito difícil o Sporting conseguir ultrapassar o Wisła Plock, ainda para mais a jogar fora. Não acho que seja impossível, nem nada que se pareça. Acho que se este Sporting se mostrar concentrado e jogar ao nível que nós sabemos que são capazes, acho que podem muito bem surpreender, neste caso o Wisła Plock na Polónia, e ganhar. Agora, é assim, o Wisła Plock, atual terceiro classificado, não é da Liga Polaca, estamos a falar de uma equipa fisicamente que também se impõe, que vai causar muitos problemas ao Sporting. Acho que vai ser um jogo difícil, mas é um jogo que o Sporting, se mais uma vez se mantiver concentrado e se não começar com aquela ansiedade dos golos, que nós sabemos que muitas vezes as equipas acabam por sofrer isso, a ansiedade de marcar os golos e de chegar àquela vantagem de ok, precisamos dos 5 golos, precisamos dos 5 golos, precisamos dos 5 golos, as falhas técnicas começam a acontecer, e portanto acho que o Sporting conseguir manter focado e apresentar a intensidade defensiva que vai ter obviamente que apresentar para conseguir parar o ataque do Wisła Plock, acho que têm hipóteses de continuar em frente, seguir em frente para os quartos de final. Agora, tal como tu disseste, sabemos que vai ser difícil, e vai ser preciso o Sporting mostrar-se a um nível muito, muito alto para conseguir dar a volta a esta eliminatória. Sim, a derrota do Sporting em casa por 4 bolas é complicada, e eu sinceramente acho que o Sporting poderia ter feito outro resultado em casa. Infelizmente não conseguiu, porque na minha opinião pessoal, lá está, nós temos muito, e nós já falamos disso muitas vezes, aquela ideia que nós temos das equipas ou das pessoas que guardamos, e eu tinha uma ideia de um Wisła mais forte. Eu ainda não os tinha visto jogar esta época, poderia ter visto, é erro meu. Mas sinceramente acho que não é uma equipa muito superior à equipa do Sporting. Acho que o Sporting, apresentando-se ao seu melhor nível, poderia ter feito outro resultado em casa. Agora a missão está mais complicada, poderemos dizer que vai começar a perder 4-0. Apesar de não é o resultado que ficou, mas é essa a mentalidade com que os jogadores vão entrar em campo, e o Sporting vai precisar, tal como tu disseste, de uma defesa muito agressiva e muito concentrada, porque com certeza que o Wisła Plock vai fazer ataques muito pacientes, porque lá está na frente do marcador, vai sempre procurar a melhor solução para fazer o golo, e o Sporting vai ter de estar muito bem defensivamente e vai ter de se superiorizar naquilo que tem sido o seu ponto fraco, que tem sido o ataque, e o Sporting vai ter de, além de tentar aproveitar as transições ofensivas, vai ter de conseguir melhorar o seu ataque organizado para conseguir sonhar com esta passagem à próxima fase. Exato, o Sporting que joga então amanhã, hoje, na terça-feira, na Polónia, o jogo marcado para as 7h45, o jogo vai ter transmissão, quase certeza, não confirmei, mas de certeza que vai ter transmissão na Sporting TV, portanto vai ser então aí um jogo em que o Sporting vai lutar pelo acesso aos quartos de final da EHF European League frente ao Wisła Plock. Relembrar que o Sporting perdeu a primeira mão frente ao Wisła Plock no pavilhão João Rocha por 29-25, e portanto tem que dar a volta a esse déficit
de 4 golos, sei o que o inglês. Tem que dar então a volta a essa desvantagem em bom português de 4 golos com que entra para esta segunda mão. Quem venceu, Emma, foi o Horta, o Sporting da Horta, que bateu mais uma vez em casa, desta feita o Boa Hora por 28-20. E Emma, mais uma vez, isso há pouco falávamos de um bom momento que atravessa o Gaia, o Horta também atravessa um bom momento e aqui mais uma vitória importante para tentar subir mais uns lugares na classificação. Sim, o Horta conseguiu uma vitória confortável e importante em casa frente ao Boa Hora, por 8 bolas. Foi um jogo em que o Horta conseguiu mostrar aquilo que vale, e lá está, como o treinador Tiago Cunha já frisou imensas vezes que os jogos em casa são ainda mais importantes, porque é onde consegue contar com todos os jogadores, e tal como tu disseste, o Sporting da Horta este ano está, na minha opinião, a fazer uma boa prestação, e estes últimos jogos têm sido o espelho disso, apesar do empate na Póvoa, que poderia ter sido uma vitória. De que é que te estás a rir? Estás-me a desconcentrar. Espelho. Hein? Disseste espelho. Tem sido o espelho disso. Então, e como é que se diz? Eu digo espelho. Pronto, desculpa. Alfacinha. Pronto, forte. Não digas isso. Não me chames essas coisas. Pronto, continua. Desconcentrados. Pronto, Pá, desculpa, mas ficou. O Horta tem estado bem, já chega, está bom? Sim, já me calei. Tem estado bem, apesar de ter aquele empate na Póvoa e na última jornada, que fizeram um bom jogo frente ao Benfica e depois acabaram por deixar o Benfica fugir no resultado, e também perderam em casa com um Avanca, mas mostraram em todos esses jogos a qualidade que o plantel, apesar de curto, acaba por ter, porque sabemos que o Horta acaba por jogar com 8, 9 jogadores, e acho que não temos salientado aqui, apesar de nós salientarmos em praticamente todos os jogos, acho que ainda não fizemos isso no Horta. Tanto o Tomás Van Zeller como o Aris Plé têm-se afirmado como duas peças extremamente importantes, acho que fazem uma dupla na baliza incrível, e quando um não está muito bem, o outro acaba por entrar e fazer uma excelente exibição. Neste jogo foi apenas para o Aris Plé, que acabou com 36% de eficácia, mas nos últimos jogos temos visto essa divisão de brilho na baliza do Horta, digamos assim, mas lá está. Foi uma vitória importante que vem confirmar o bom momento que o Horta está a atravessar, e acho que esta equipa poderá voltar a surpreender em casa, assim como fez com o empate frente ao Águas Santas. E falando de bons momentos, também temos que falar de momentos menos positivos, Emma, e aqui neste caso também é preciso mencionar a equipa do Boa Hora, que não tem tido um campeonato fácil, sabemos disso, mas aqui mais uma derrota. Neste momento a equipa está no 14º lugar, portanto ainda não está na zona de descida. No entanto, tem 21 jogos, e quando comparado, por exemplo, com a São Joanense ou com o Boa Vista, que tem menos, neste caso a São Joanense tem menos 2 jogos, tem menos 4 pontos, o Boa Vista que tem menos 1 jogo e tem menos 8 pontos, portanto aqui é mais complicado, mas um Boa Hora que está aqui a chegar a uma zona também complicada, e a crise de resultados continua, não é? A equipa realmente não consegue, apesar das mudanças e das contratações, não consegue realmente dar a volta. E nós falamos aqui muitas vezes, e falamos muito da questão da questão da juventude, mas a equipa foi também buscar alguns jogadores mais velhos para dar realmente não só mais capacidade, mais opções à equipa técnica, mas também para trazer mais alguma experiência. O que é que achas que também se pode falar aqui um bocadinho deste Boa Hora, que realmente a equipa está a passar por um momento mais complicado? Sinceramente, não sei bem como apontar, digamos assim, um problema ao Boa Hora. Acho que a época não começou de feição e nunca teve um momento muito bom. Vimos sempre o Boa Hora com muitas dificuldades, principalmente naqueles jogos em que conseguia disputar o jogo durante praticamente 50 minutos, digamos assim, e depois acabava sempre por perder, e o seu treinador, o professor Nuno Alvarez, acabava sempre por eu não queria dizer justificar, mas acabava por ser com a falta de experiência da sua equipa, que eram jogadores muito jovens, e os que não eram assim tão jovens não tinham muita experiência de primeira divisão, isso realmente é um facto. E tal como tu disseste, o Boa Hora foi buscar o Hugo Freitas à França e o Dano Garcia ao Boa Vista, para trazer alguma experiência a esta equipa, mas também não é um ou dois homens que irão, obviamente, no momento em que entram, fazer logo a diferença. Esperamos que este Boa Hora se comece a reencontrar, porque eu disse aqui que não houve momentos muito bons, mas eu lembro-me, por exemplo, do jogo Boa Hora Vitória, em que foi um dos jogos que o Boa Hora teve
praticamente o jogo todo na luta e no fim conseguiu, acho eu, vencer. E com o Avanca, foi com o Avanca. O Avanca venceu e o próprio jogo Exatamente. contra o Madeira Sado, que eu tive a oportunidade de estar lá, foi um jogo que também foi disputado até ao fim, e se eu não me engano terminou em empate. Empate, E exato, eu o acho que sim. Boa Hora falha um livre de 7 O metros no 7 último metros, segundo. exatamente. Sim, foi contra o Boa Hora um livre de 7 metros no último segundo. O próprio jogo contra o Horta em casa, que estão a vencer, e depois o Miguel Gomes marca aquele gol no último Exato. segundo. Portanto, a equipa também tem tido algum azar aqui em certos jogos que podiam fazer toda a diferença, neste caso na classificação. Aqui sabemos que mais 4, 5 pontos fazem toda a diferença quando temos uma classificação tão junta aí, principalmente na parte intermédia da tabela. Quem continua sem arredar passe, Ema, é o Porto, que venceu neste caso o Madeira Sado no Dragão Arena por 44-26. Um Porto que está aqui na véspera de voltar à Liga dos Campeões, Ema. Mais uma demonstração de força, mais uma vitória, e um Porto que continua de vento em popa rumo àquilo que nós sabemos que é o mais provável, tendo em conta aquilo que temos visto até agora, vencer o título de campeão. Sim, acho que não vale a pena estarmos muito a massacrar neste jogo, porque basta falar no resultado 44-26 e acabamos por ver a diferença que se notou dentro de campo, e é claro que este Futebol Clube do Porto é uma equipa que eu acho que poderemos dizer que é de outro campeonato, e quando está bem consegue estar concentrado e joga como o treinador Magnus Anderson refere muitas vezes que faz com que eles estejam concentrados durante os 60 minutos, e durante os 60 minutos deem o seu melhor, e foi isso que o Porto fez neste jogo contra o Madeira, e sempre que o Porto faz acaba por vencer os jogos por estas diferenças no nosso campeonato, o que acaba por refletir a diferença que existe entre o Futebol Clube do Porto e os restantes plantéis. Sabemos que Benfica e Sporting estão a tentar calcar os pés ao Porto e tentar estorvar um bocadinho, mas temos de ser realistas e perceber que este Porto é da Liga dos Campeões, e esperemos mesmo que os oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Alborg corram bem. Mas vamos então continuar a falar um bocadinho do campeonato, que eu começo já aqui a falar da Champions e não vale a pena. O Porto fez, lá está, uma exibição tremenda, jogou à sua velocidade, defendeu muito bem, conseguiu muitos contra-ataques, e sabemos que isso é uma das maiores características do Porto. Fez 18 golos em contra-ataques, e o Madeira acabou por não conseguir aguentar o ritmo que o Porto implementou no jogo. Também deixou de contar com Elias António, eu não percebi muito bem, mas acho que o Elias se lesionou e teve de sair do campo mesmo antes do jogo terminar. E desde já as melhoras para o Elias António, que é uma peça fundamental nesta equipa de Madeira, que já frisámos aqui muitas vezes, que é uma equipa muito experiente, mas também sabemos que tem um plantel curto, e isso acabou por se notar quando jogas contra uma equipa como contra o Porto, que tem um plantel tão vasto de qualidade e tão forte fisicamente. Eu acho que isso é exatamente a chave deste Porto no campeonato português. O Porto está a outro nível, não só o nível qualitativo do handball, mas também a nível físico, e a velocidade e a força que eles acabam por meter no jogo acaba por fazer toda a diferença, e acho que é por isso que eles conseguem vencer estes jogos tranquilamente. Destacar a exibição do novo guarda-redes, Marton Zekler, ou Marti, como ele era apelidado no Veszprém. Fez uma excelente exibição e recebeu a distinção do clube como MVP da partida. Terminou com 45% de eficácia, e acho que isso não é preciso dizer mais nada. Também sabemos que este guarda-redes entrou num momento em que o Porto já estava a dominar muito o jogo e que o Madeira já tinha menos soluções, mas acabou por fazer muitas defesas importantes, quer em contra-ataques ou em livros de 7 metros, e afirmou-se como uma peça fundamental para este Porto, não só no campeonato, mas principalmente na Liga dos Campeões. Sim, e acho que antes de avançar, também é importante nós mencionarmos aqui uma coisa. Neste momento o Porto tem 63 pontos, o Sporting aparece em segundo lugar com 61 pontos, portanto apenas 2 pontos, e nós falamos aqui muito do Porto, a equipa que tem 21 jogos, 21 vitórias, mas este Sporting tem 20 jogos, tem 20 vitórias e apenas uma derrota, e portanto e depois aparece um Benfica em terceiro lugar com 58 pontos, portanto aqui menos 5 pontos, mas menos um jogo, portanto ainda pode saltar aqui, ganhar mais uns pontos e aproximar-se ainda mais. A tabela classificativa no topo também não está assim tão distante como nós podemos fazer
aparecer quando estamos aqui a falar, porque realmente o Porto apenas tem mais 2 pontos de vantagem do Sporting, essa derrota que veio do Sporting exatamente contra o Porto, e portanto o Porto pode muito bem ainda tropeçar. Nós não estamos aqui a dizer já que o título é do Porto e que o Porto é campeão, independentemente de tudo aquilo que possa acontecer. Muita coisa ainda pode acontecer, tanto Benfica como Porto como Sporting ainda têm fortes probabilidades de chegar ao título. Agora aqui a grande questão é, tendo em conta aquilo que nós temos visto, é mais aquele... os americanos têm muito uma expressão que é o eye test, portanto aquilo que nós vemos, o nível que nós temos visto das equipas, a consistência que temos visto, o Porto parece claramente como o grande favorito, porque olhando para a forma como a equipa se é apresentada, os jogos que ainda tem pela frente, a forma como se apresentou contra os seus rivais diretos, neste caso Benfica e Sporting, o Porto não tem dado a oportunidade, digamos assim, mesmo nesses jogos mais difíceis contra Sporting e contra Benfica, o Porto tem vencido, e nós sabemos que mesmo do ponto de vista psicológico isso acaba por afetar as outras equipas quando elas veem um adversário direto na luta pelo título constantemente a vencer por 10, 15, 20 golos de diferença, como já aconteceu. E portanto aqui ressalvar isto mais uma vez, não estamos a dizer que o Porto é campeão, ainda não, ainda falta muito jogo, ainda falta muito campeonato, e a diferença é francamente curta, digamos assim. São 2 pontos para o segundo classificado e são 5 pontos para o terceiro classificado, neste caso o Benfica. Mas, tendo em conta aquilo que temos visto até agora, ao longo da temporada, o Porto parece claramente a equipa que está mais preparada, acho que podemos dizer assim, para vencer o título, ou que está mais perto, tendo em conta as exibições, os resultados que têm tido. Acho que é importante frisarmos isto, porque quem nos estiver a ouvir, se calhar, e não estiver a acompanhar a classificação, pode esperar que o Porto já tenha imensos pontos à frente e já tenha o título quase no bolso. Não, ainda muita coisa pode acontecer. O Sporting pode muito bem manter este seu registro e conseguir continuar a vencer os jogos, bater o Porto tropeçar, digamos, com o Benfica, por exemplo, ou num outro jogo, porque sabemos que o Porto também tem este desgaste, e aqui o título ir para o Sporting ou ir para o Benfica, porque isto está francamente tudo muito perto. O próprio Benfica tem 19 vitórias e apenas uma derrota. Portanto, ainda muita coisa pode acontecer. A questão é, tendo em conta aquilo que nós temos visto até agora, o Porto parece claramente o favorito por tudo aquilo que temos vindo a frisar ao longo destes episódios todos. Claramente que neste momento tanto Benfica e Sporting também apenas perderam um jogo que foi exatamente contra o Futebol Clube do Porto, e sabemos que são equipas, apesar do Benfica neste momento ter um jogo a menos, partindo do pressuposto que vence esse jogo, está Benfica e Sporting apenas 2 pontos do Porto e ainda com um jogo para disputar frente ao Porto. É aquilo que nós dizemos aqui, vem muito a ver com a qualidade do jogo e a diferença que existe em praticamente todos os jogos desta equipa do Porto, mas tal como já referi hoje, por exemplo, em Avanca o Porto sentiu imensas dificuldades para vencer aquela equipa que neste momento está em 10º lugar. Exato. Portanto, sabemos que o Porto não está livre de escorregar, mas também temos de ter noção que qualitativamente é a equipa mais forte neste momento e a equipa que está mais próxima do título, não que já esteja lá com as 2 mãos, mas eu acho que posso dizer que estará com uma. Sim, a equipa é que tem apresentado mais consistência, mais coesão e que parece ter mais opções, tanto do ponto de vista técnico, em termos de jogadores para cada posição, como do ponto de vista tático, parece que a equipa, mas sabemos mais uma vez aqui, frisando, uma lesão... independentemente do que seja, o desporto é feito de momentos e portanto o Porto parte na frente e continua a estar em primeiro lugar, o Sporting aparece em segundo e o Benfica tem menos um jogo e aparece depois em terceiro lugar, portanto ainda muita coisa pode acontecer. Aqui queríamos mais uma vez só frisar que o Porto, pela forma como nós temos visto, a forma como a equipa se tem apresentado ao longo do campeonato até agora, parece a mais perto, mas muita coisa ainda pode acontecer. Frisar só este ponto mais uma vez, para depois as pessoas não pensarem que nós já estamos aqui a dar o título ao Porto, nem nada que se pareça. Não, ainda muita coisa pode acontecer, mas pelo aquilo que temos visto, o Porto tem sido a equipa mais consistente, mais uma vez frisando. Um jogo pode mudar por completo, 1 ou 2 jogos podem mudar por completo aqui o topo da classificação e, portanto, falar já de campeonatos e de títulos ainda falta muito e, portanto, também é preciso dar aqui alguma distância. Mas, Emma, falamos então do último jogo desta jornada, aqui para terminarmos o nosso episódio. O Vitória, que vence a São Joanense por 24-23 no pavilhão Antoine Velges, com uma aérea de Gonçalo Grácio nos últimos segundos para vencer. Portanto, uma jogada que nas nossas redes sociais também deu muito que falar. Realmente uma vitória com uma aérea nos últimos segundos só por si já é destaque.
24-23 aqui um jogo tão importante para o Vitória, ainda mais destaque é precisar um Vitória que assim, de repente, já está no nono lugar, nona classificada, a menos 2 pontos, por exemplo, do com o ABC, que é o oitavo classificado. Sim, e o Vitória entrou nesta época, como nós já frisámos aqui muitas vezes, com uma ambição muito alta e realmente teve jogos logo no início em que demonstrou que era capaz disso, mas depois acabou por escorregar em campos que não era suposto e acho que estamos a voltar a ver o Vitória no seu melhor, depois de ter aquela... Eu estou sempre a dizer Vitória, pá, eu odeio falar de Aquele Vitória, porque triunfo, aquela aquela vitória do partida, Vitória, aquele triunfo do Vitória. aquele triunfo do Vitória em casa frente ao Boa Hora por uma margem significativa, que eu já não me lembro por quanto foi, mas sei que se não foi por 10 foi muito próximo disso, que o Vitória dominou praticamente o jogo. Este jogo teve uma história um bocadinho diferente, mas o que é certo é que o Vitória venceu no fim e ficou com os 3 pontos, entrou bem no jogo, conseguiu estar na frente do marcador, mas rapidamente a São Joanense reagiu, passou para a frente e depois tivemos um jogo até ao final muito equilibrado e que poderia ter caído para qualquer um dos lados. Mais uma vez Vinícius Carvalho a mostrar-se como o homem-gol da São Joanense, a criar muitas dificuldades na defesa de Vitória, porque o Vinícius, além de já sabemos as características de rematador que ele tem, mas também é muito rápido e muito móvel nas trajetórias largas, e a São Joanense joga muito à base das trajetórias largas para tentar criar os desequilíbrios na defesa e conseguiu ultrapassar a defesa do Vitória muitas vezes assim, mas Vitória mais uma vez contou tanto com Alain e também com Yacine Belkaid, 2 guarda-redes que fizeram excelentes exibições e que ajudaram a Vitória a vencer. Do lado da São Joanense, David Caseiro, que foi o guarda-redes titular, não entrou no seu melhor, depois Lucas Santana já acabou por ajudar a equipa, mas tal como eu estava a dizer, foi um jogo equilibrado. Na segunda parte acho que a São Joanense, a São Joanense acabou por entrar mais forte, mas rapidamente o Vitória reagiu, respondendo a um parcial de 4-0 com um parcial de 4-0. E o jogo voltou ao equilíbrio e foi luta até a final. O Vitória que se encontrava a vencer por uma bola a 45 segundos do fim, qualquer coisa assim do género, e o treinador João Galego Garcia pediu time-out e a sua equipa não teve a paciência que deveria ter e que acho que o técnico deve ter pedido, porque estás a ganhar por 45 minutos para acabar e passo de bola, tenho a certeza. Eu disse minutos. Desculpa, 45. Whatever. 45 segundos, de certeza que o técnico pediu para terem paciência e tentarem encontrar a melhor solução e guardarem a bola, não desperdiçarem. Ruben Santos acabou por tentar fazer um remate em apoio que foi à barra e deu um contra-ataque à São Joanense, que empatou o jogo e depois, tal como tu disseste, acho que este jogo não poderia ter acabado de melhor forma em termos de espetáculo, não de resultado, porque isso somos imparciais nesse sentido, mas acabou com aquilo que nós gostamos, que é de promover o espetáculo que o nosso handball nos dá, e com uma excelente aérea proporcionada por Ruben Santos e Gonçalo Grácio. Terminou assim o Vitória a vencer em casa, uma vitória importante, que lá está, coloca o Vitória em nono lugar, algo que se calhar não estaríamos à espera, depois de ter atravessado se calhar um momento menos conseguido, a conseguir mostrar que está neste campeonato para surpreender. Exato, portanto aqui uma vitória muito importante do Vitória, um triunfo muito importante do Vitória, que vence a São Joanense por 24-23. Emma, obrigado então aqui por ter estado em mais um episódio do Intervalo. Nem sei porque é que eu estou a agradecer, mas foi aquilo que saiu. Porque eu sou fixe. De nada, Leonardo, obrigada eu por me convidares todas as semanas. Sempre que quiseres este episódio contigo. Sempre que quiseres tens aqui o lugar garantido, fica aqui o lugar garantido da Emma por mais uma semana. Eu depois renovo já o convite para a próxima semana também, se quiseres estar presente, fica já aqui o convite feito, e agradecer a todos os que nos acompanharam em mais um episódio do Intervalo. Relembrar mais uma vez, o campeonato de placar Handball 1 continua completamente em aberto, muita coisa ainda por decidir, portanto ainda vamos ter muitas semanas de handball. Esperemos que agora também com o aliviar com o desconfinamento e portanto o aliviar das medidas de segurança, quem sabe se ainda fosse possível ter, nem que fosse na última jornada,
uma ou duas pessoas na bancada, mas se não for possível, esperemos também que se mantenham seguros, que continuem a respeitar todas as regras da Direção-Geral de Saúde para ver se conseguimos nos ver livre deste Covid-19 o mais depressa possível. Mais uma vez, o Campeonato Placar Handball continua em aberto. Foi mais um episódio no intervalo com o Leonardo Bordões e a Maria Bastos. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.